Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Ousar. E hoje nós temos dois convidados muito ilustres, trazendo um tema muito interessante também aqui pra gente, o Gabriel Bodner e a Ana Heimer, da Kindoramic, a empresa aqui de Joinville, especialista em branding, né? E o tema de hoje é um tema muito legal, tenho certeza que muita gente tem interesse em saber mais a respeito, eu tenho interesse em saber mais a respeito. Vamos falar sobre a experiência de vocês como nômades digitais, né? Acho que vocês tiveram recentemente, ficaram 2 meses e meio nessa vibe, né? Viajando pela Europa. A gente quer muito ouvir um pouco de vocês sobre isso. Então, a gente tem uma empresa que é 100% remota desde sempre, né? Então, a gente surgiu remotos, ao contrário de muitas empresas que se tornaram remotas ali na pandemia, a gente já estava 100% adaptados a esse modelo, né? Então, a gente já trabalhava remotamente já fazia alguns anos. E aí, aos poucos, a gente começou a perceber isso antes da pandemia também, que se a gente trabalhava remoto, a gente podia trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente começou a explorar um pouco essas possibilidades e ver se a gente se adaptava, como que funcionava, como que era o fluxo de trabalho em meio à viagem, né? E aí, então, a gente fez a nossa viagem mais longa agora, nesse final de ano, que foi para a Europa, mas a gente já tinha feito alguns testes ao longo do caminho, né? A gente é defensores do trabalho remoto desde sempre, assim, né? Quando eu comecei a faculdade e trabalhei em agências por mais ou menos 1 ano e meio, ali eu já estava nessa crença que o trabalho remoto era algo que vinha muito forte. Então, primeira oportunidade que eu tive para sair do emprego fixo e conseguir aplicar isso de fato, eu fiz, né? Então, e a gente estava certo, porque a gente pegou isso numa época muito antes da pandemia, e quando veio a pandemia, a gente via os estúdios das empresas desesperadas, e aí numa época que alguns perfis cresceram muito, officeless, né, alguns outros perfis dessa questão do trabalho remoto, e aí a gente percebeu que, cara, isso aqui não é uma tendência que veio para ficar e a gente pode aproveitar isso pro mundo, né. E aí foi quando a gente até conheceu o Fernando, né, que é o Nando Canars, que é talvez o maior nômade aí do Brasil. E isso eu conheci ele quando eu tinha 18 anos. Então, comecei a trocar ideia com ele, assim, foi no meu primeiro ano da faculdade. Eu conheci ele por causa de um professor meu da faculdade. E aí comecei a trocar ideia, assim, a gente se tornou muito amigo. E aí a gente começou a fazer algumas pequenas viagens sozinhos, né? Então, tipo, a gente foi pro Rosa, a primeira vez que ele passou por aqui. A gente foi junto com ele pro Rosa, trocou uma ideia lá. E aí a gente foi começando a se encontrar todo ano, trocar ideia. E aí até que chegou a vez que ele falou, cara, tô aí com um encontro no grupo, vamos pra Hungria? Falei, vamos! E aí a gente foi com o mesmo intuito, né? Como a Ana já tinha falado, assim, a gente já tinha tido uma experiência antes em Buenos Aires, onde a gente ficou 30 dias trabalhando de lá. Aí foi um test drive pra gente, né? Muita gente faz o test drive no Brasil, a gente optou por fazer já em outro país, ver qual que seria esse contexto. Na verdade, a gente foi evoluindo muito aos poucos, assim, né? Então, a gente... tinha uma viagem no final de semana para Curitiba. Daí a gente, vamos ficar 2 dias a mais. Aí já ficava até terça-feira, para não pegar o trânsito de domingo, fica até terça-feira. Daí, opa, funciona, foi legal poder trabalhar, assim, em outra cidade, ter outro tipo de vivência também. Então vamos ficar uma semana. Daí a gente foi para São Paulo, ficou uma semana em São Paulo. Depois foi para Bombinhas, ficou 2 semanas em Bombinhas. Enfim, a gente foi fazendo esses testes pequenos, aí fomos para Buenos Aires, que a gente ficou 1 mês, foi um tempo maior, assim, né? Para realmente testar se funcionava esse estilo de trabalho a longo prazo, como que a gente ia se adaptar com isso. E aí funcionou super bem, a gente super gostou, e aí quando o Nando convidou a gente para a Hungria, a gente viu também uma oportunidade de testar isso em outra escala, assim, né? Sim. Então a gente ficou quase 3 meses vivendo isso, e aí bem mais longe de casa, assim, né? Uma experiência bem diferente. Eu vi no perfil do Nando, tem um The Nomad Club também, né? Club. The Nomadic Club. Isso. Acho que é isso mesmo. E como é que funciona? É para associação? Você se associa? É convidado? Como é que funciona? O The Nomadic Club, ele surge como um curso, né? Então, ele é um curso que prepara esses nômades digitais, ou esses aspirantes a nômades digitais para essa vida, né? Porque, assim, é uma vida que ela é muito legal de tu olhar de fora, ela é muito bonita, mas é uma vida que tem muito mais desafio que ter uma vida estável num país só, né? Então, tu pensa ali que tu vai estar lidando, às vezes, com um idioma diferente, tu vai estar lidando, às vezes, com um perrengue de saúde num país completamente novo. Então, assim, tem graus e degraus de profundidade que precisa ser conversado e ser aprendido, que é o que o curso foca, né? Então, ele prepara a galera que já quer se tornar nômade, como tornar nômade de uma forma viável e legal, né? Porque não adianta ficar passando perrengue nos lugares.
E aí esse curso, ele também tem a comunidade, né, junto, que é o Denomed Club, esse curso mais a comunidade, onde é uma comunidade dentro do Discord, onde a galera se ajuda muito. Então tem diversos temas, cara, tem psicólogo lá dentro, tem... Caramba. Tem tudo que puder imaginar tem. Então, tipo, a galera vai se ajudando com as suas habilidades e como lidar com essa vida nômade. Então, tem muito encontro. Então, por exemplo, o encontro agora vai ser em Florianópolis. Eles fizeram um encontro aqui em Florianópolis. Vão fazer, acho que semana que vem, né? Vai ser semana que vem que eles vão se reunir ali em Floripa e vão ter uma galera junto, não necessariamente no mesmo lugar, mas assim, na mesma cidade pra fazer rolê junto, assim. E aí na Hungria foi a mesma coisa, assim. Então eles marcaram esse encontro com os nômades na Hungria, então tanto é que na Hungria a gente tava com mais ou menos umas 15 pessoas. Então eram 15 nômades, assim, aí um vinha na de... cidade, né? na cidade. Assim, não tava todo mundo Sim, morando isso. junto, mas tava todo mundo na cidade, então, querendo ou não, tu tava num país diferente, mas tu sabia que tinha pessoas conhecidas que podiam te ajudar ali, né? Então a gente ia trocando dicas. Olha, fui em tal lugar, muito legal, recomendo ir. Fui no restaurante X, não é bom, não vão. Aí a gente marcava encontros, teve encontros só pra falar inglês, então pra também praticar o idioma, assim, né? Então, era bem legal essa interação, né? Isso, e o Denomed Club é essa comunidade, assim, a galera, eu até já mandei pra alguns amigos meus que foram e entraram, porque nesse objetivo de juntar essa galera que tem essa vontade, juntar a galera experiente nisso, porque lá também tem o Fernando, mas também tem outros nômades que são mais experientes, que tem gente que tá viajando há 10 anos, tá viajando há 6 anos, tem viajando há 4 anos, então uma galera que também tem outros pontos de experiência, e aí vai, cara, troca ideia sobre tudo, assim, desde destino, lugares, médico, seguro, passagem, milha aérea, tudo que tu puder imaginar eles trocam ideia lá. Então é muito legal mesmo, porque tu tá amparado com uma galera do mesmo estilo de vida lá, e então é muito, muito massa, muito legal. E a gente já tinha tido contato com o clube antes também de ir pra Hungria, né? Lá foi quando a gente conheceu uma parte da galera pessoalmente. Mas quando a gente foi pra Argentina, por exemplo, a gente precisava achar uma casa de câmbio e a gente não tava encontrando uma que tivesse uma cotação boa. Aí a gente chegou lá no grupo, pô, alguém tem uma indicação? Aí já veio alguém, eu estive mês passado aí na Argentina, troquei na casa tal, é muito bom. Então, mesmo Ajuda. quando... Tem uma muito. familiaridade quase, Isso. né? Tipo, Exato. Tem tem um que apoio recorrer. ali, assim, né? Tu pode legal. perguntar, mesmo que não seja presencial, mas à distância as pessoas também vão se ajudando, assim, né? Então é bem legal. Muito legal, muito legal. Porque assim, eu imagino que deve ser bem diferente você viajar para um destino, ficar de férias uma semana, 2 semanas, voltar para o Brasil, volta para sua vida, do que você ficar 2, 3 meses num lugar, morando num lugar. Trabalhando também, né? Trabalhando de sim. lá. Que tem falta daqui das pessoas, dos amigos, da família. Como é que funciona? Tipo, sabe isso? A rotina. Ou não, é tão legal que nem pensa. Eu vou ser meio polêmico, mas o que eu mais senti falta foi da comida. Ah, é mesmo? Porque, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que acho que vai muito nesse ponto que você falou, assim, da diferença entre uma viagem a turismo e uma viagem a quase como se fosse, não é trabalho, mas assim, uma viagem que tu vai vivenciar aquele lugar de uma forma diferente, mais local. Quase como tu fosse morar lá, Sim. por aquele período. A gente precisa entender que não dá pra gente ter uma alimentação de turista num âmbito desse. Porque, assim, se tu começar a se alimentar como um turista, cara, tu vai começar a ficar com dor de barriga, tu vai começar a ficar com uma porrada de coisas que são negativas pro teu corpo, né? Porque tu vai tirar o teu corpo de uma rotina estável e vai botar uma rotina instável por, sei lá, 3 meses. Então, a gente, quando morou nesses lugares, a gente tinha muito uma rotina saudável. Então, a gente comia pouco fora por uma questão de saúde mesmo. Então, a gente gostava de fazer nosso alimento, a gente gostava de ir no mercado, comprar nossas frutas, comprar o nosso leite, nossa granola. Então, assim, existe uma diferença que a gente estando nesse lugar, a gente precisa entender que o nosso corpo ele vai sentir uma diferença na busca de alimentação ou de hábito no geral, e a gente precisa estar preparado para isso. E como que a gente se prepara para isso? Tendo uma rotina saudável também num outro país. E acho que essa é uma diferença grande, porque nem sempre o que tu tem acesso no Brasil, tu vai ter acesso em outros países. Tipo, feijão não tem lá, não tem como tu fazer um panelão de feijão, né? O feijão que tu encontra é aquele feijão enlatado, com molho de As próprias tomate. frutas também, né? A variedade é totalmente diferente. Totalmente diferente. É Bem muito diferente. caro lá a fruta, muito caro. Então, por mais que tu tente meio que adequar a tua rotina do Brasil, não é igual, né? Não vai ser do mesmo jeito. E a gente sentiu que o Brasil tem uma alimentação saudável ainda dentro dos parâmetros, assim, né? Porque a gente
E é muito, acho que principalmente na Alemanha, assim, a comida é muito pesada, né? Então, aquela salsicha, batata frita. E aí tu vai numa padaria, tu quer, sabe, um salgado assado, um pão de batata, Não, tu vai uma comer um coisinha Apfelstrudel. É manteiga, gordura. Exatamente. croissant, é tudo muito, muito pesado, assim. Então chega uma hora que tu só quer, sabe, aquela padaria de bairro lá, pegar um bolinho de cenoura, pegar um pão de batata. Então, realmente a comida foi uma coisa que a gente sentiu bastante Sabe, eu falta, acho bem assim. legal você tocar nesse assunto. Eu falando, inclusive, vocês estavam na Europa, vários países, pô, muito avançados, na verdade, né? Mais do que o Brasil, inclusive. Mas quando a gente olha para a alimentação, a simplicidade da alimentação do Brasil realmente é um ponto fora da curva. Tive recentemente nos Estados Unidos, na Califórnia, e isso foi uma das coisas que a gente mais sentiu mesmo, porque eu estava com a minha filha, 2 anos, ela não come açúcar, ela come saudável, ela não come porcaria, não come nada industrializado, e era difícil encontrar lugares assim para comer. Tipo, às vezes a gente ia numa lanchonete que vende hambúrguer, acho que é uma das mais famosas lá. Eu não vou lembrar o nome também agora, mas é a única que pega carne local fresca, assim, não é só carne congelada com um monte de porcaria como... Não, vai ligar isso, né? não lembro agora, não vou lembrar o nome. Mas aí a gente ia lá, pedia o cheeseburger, tirava só a carne e dava carne pra ela comer, entendeu? E o tomate. E ela comia tomate e aquela carne era o almoço dela. Então era difícil de achar um restaurante. Teve uma vez que a gente, na estrada, viu um restaurante que tinha uma placa, falava assim, churrasco. Cara, churrasco, minha filha ama churrasco, é aqui mesmo. Aí tinha feijão, um feijão extremamente pimentado, coitada, ela tava com vontade de comer feijão, ela comeu até com pimenta, comeu, que tinha lá. E churrasco nada mais era do que... parecia aquelas carnes... que a gente faz no forno, assim, que falam de não é patinho, Jesus, lagarto, não sei se vocês já viram carne de lagarto, sim. sabe? Aquela carne que enrola ela, deixa ela, ela coloca no forno, assa e depois só dá aquela grelhada. Mas era esse o churrasco, entendeu? Mas mesmo assim, cara, nossa, foi tão bom, cara, de achar um lugar assim. E a gente não vê realmente, a gente pensa assim, pô, e é caro, muito caro pra tu comer assim lá. E no Brasil, não, você vai em qualquer restaurante buffet aquilo, tu come uma salada muito boa, pega um arroz, um feijão e uma carne, E às sabe? vezes Sim. Mais um Equilibrado. tipo de carne. Exatamente. Frango, peixe, tem de tudo, né? Foi um ponto que eu senti bastante. Imagino que é o que vocês perceberam lá na Europa também, né? Assim, o que eu lembro que mercado lá, a gente ia muito mercado, né? Então a gente fazia nossa comida em casa e assim, o que a gente percebia que realmente, quando ia no mercado, a variedade de fruta ela era muito mais limitada e assim, era muito caro, mas assim, muito caro. Eu lembro que a gente comprava uma uva lá, que era uma uva desse tamanho assim. Era uma uva que custava, acho que 1 quilo 80 euros. Assim. Deus me livre. É muito caro. Aqui nos Estados Unidos, $1 uma banana. Meu Deus, socorro. Exatamente. Então, tipo... Se quem ganhar em dólar, tudo bem, mas a gente ia converter a mais de R$5. Então isso pega muito, assim, porque daí tu vê lá, às vezes, um industrializado que vai ser €1, que vai ser €1,50, e aí tu vê, cara, é muito melhor comprar aquilo ali. Então é muito, muito desafiador isso. Então acho que essa ida pra fora tem que ter essa visão, assim. Se tu vai passar pouco tempo, sei lá, 2 semanas, beleza, teu corpo dá um jeito de aguentar. E às vezes pode ser até que não aguente, mas quando vai ficar mais tempo fora, tu tem que ter muito esse cuidado com a alimentação. Tem que instituir uma rotina, né, mínimo de rotina que nesse país, então, não é fazer coisa louca o tempo inteiro, não é ficar visitando lugar o tempo inteiro. Porque a partir do momento que tu tá mais tempo, tu tem mais tempo pra fazer as coisas. Então a gente tinha uma relação de quase como se fosse a nossa casa aquilo lá. Eu acho que era uma coisa que a gente trazia muito pra nossa visão, porque como a gente encarava aquele lugar. Então eu tava lá, a gente lembra o nome da rua, a gente tava na Knackstrasse, lá em Berlim. E a gente tinha na Knackstrasse, a gente sabia que a gente tinha que pegar o nosso tram pra Alexanderplatz. Então a gente tinha todo dia uma rotina que a gente fazia. Às vezes a gente dava uma volta no parque. E a gente começou a criar uma relação com aquele ambiente como a nossa casa. E isso muda completamente a energia dessa viagem, sabe? Porque aí a gente consegue também ter mais foco para trabalhar, porque a gente sabe qual que é o nosso horário de trabalho lá, a gente sabia qual que era nosso lugar que a gente ia dar um rolê ou alguma coisa. Então a gente ia começando a construir essa rotina no outro país. E acho que a visão nômade e remota nesse lado é muito isso, assim. Ela foge de uma viagem turística porque ela visa muito mais essa construção de um laço firme com o lugar que tu esteja, né? Então, é muito nessa visão. E eu acho que ela é muito diferente, claro, de uma viagem turística, mas até de um mochilão, assim, né? Que às vezes as pessoas acham que é parecido com ser um nômade, assim, né?
Mas tem muita essa questão da gente se alimentar e da rotina que a gente construiu. Para isso, a gente precisava ter uma estrutura muito boa, né? Porque, às vezes, a pessoa que está fazendo um mochilão, ela vai lá, pega um hostel, pega qualquer lugar que tem um quartinho que ela pode dormir, é fácil, né? Mas a gente não, porque a gente precisava trabalhar, então a gente precisava de uma estrutura para trabalhar. Então, minimamente, tinha que escolher um local que tivesse uma mesa de trabalho, que tivesse também uma cadeira que fosse minimamente boa pra gente, né? Não dá pra trabalhar Tem 3 isso meses também, num né? banquinho, por exemplo. A coluna Sim. não vai aguentar. Tem que ter uma internet muito boa, tem que ter uma cama boa. Então, tu começa a olhar para outras prioridades, assim, de Estrutura estrutura de cozinha mesmo, também, né? né? Uhum. Então, não é... O hotel também, pra gente, já não serviria, assim, né? Uhum. Justamente porque a gente gosta de cozinhar e gosta de manter essa rotina. Então, viver 3 meses num hotel não é algo que faz sentido pra Não. gente. Então, a gente sempre escolheu ali Airbnb, né? Que a gente pudesse ter essa boa estrutura pra criar essa rotina, né? A minha maior curiosidade, até agora que Uhum. tu comentou isso, foi que vocês começaram em Curitiba, Uhum. Bombinhas, em São Paulo, aqui no Brasil. Uhum. Mas vocês trabalhavam do hotel, do Airbnb, ou saíam pra fora pra A trabalhar gente também? trabalhava normalmente do Airbnb. Entendi. Airbnb. Não a ia gente pro fez café, também- assim. É, no café vou a gente almoçar, trabalhava. vou pra um café, Isso, a trabalhar. gente fazia isso também. E foi aí que vocês descobriram que realmente dava certo. Ou Dava. Uhum. realmente Exato. só no hotel que tinha como. Exatamente. Vocês já devem entender clientes não só da cidade, né? Então, Não, a também, maioria que de já fora. é na rotina fazer videochamada, apresentações. Sim, dificilmente não a gente tem uma reunião presencial. Já não faz parte da nossa prática, né? Como a gente já surgiu do remoto e o nosso objetivo sempre foi manter o remoto, então a gente não criou também essa rotina com o cliente de reuniões presenciais. Então, mesmo os clientes que a gente tem em Joinville, quando a gente faz reunião, a gente faz tudo remoto. online. Assim, né? Legal. Faz online. E hoje a gente tem acho que 2 clientes mais fixos em Joinville, mas a maioria é tudo de fora. São Paulo, Nordeste, Floripa. Então a gente vai tendo clientes ao redor do Brasil também. Às vezes a gente atende alguns fora do Brasil também. E pra gente acho que esse é o grande brilho do remoto, né? Acho que tu encurtar essa distância de trabalho também, e eu percebo que também é uma coisa que mudou muito, porque acho que há um tempo atrás esse presencial, ele era muito necessário para alguns tipos de negócio. E eu acho que hoje, não que não seja ainda, mas assim, tá começando uma transição onde também o foco no teu resultado, no teu trabalho, ele tá muito mais forte do que necessariamente o foco da tua presença, né? Então, é uma coisa que a gente percebe que é uma mudança que aos poucos vai acontecendo. E até os clientes que a gente tem hoje, eles nunca nem questionaram a gente sobre o modelo remoto, assim. A gente teve clientes que os caras... Pra eles já era um ponto de tão naturalidade, assim, de tipo... Tá, eu tô aqui em São Paulo, vocês estão em Joinville, vocês estão em outro lugar. Muitos deles Não até faz gostavam dessa relação, porque eu lembro que a gente teve uma vez uma cliente que quando a gente estava em Buenos Aires. Ela achou o máximo que a gente estava atendendo lá de lá. Então existe também essa relação, porque na nossa área que é branding, design, tu estar num lugar diferente ou ter conhecido, sei lá, a Europa e ter consumido esse âmago do design mundial é algo positivo para nossa imagem. Então as pessoas também, elas olham com esse olhar de, cara, pô, eles estão no centro do mundo, eles estão olhando para onde está o ponto de referência, né? Então, E às vezes a gente mandava, né? Inspiração que a gente via na rua pros Vocês clientes. acabam eles filtrando muita coisa de fora também, né? Isso. Então, Total, né? A Você gente sabe tá que- imerso num universo de repertório muito diferente. Sim. Eu vou puxar um assunto que Vai não lá. era o assunto aqui do nosso podcast, porque você falou de brand design, e pela experiência que vocês tiveram em outros países também, fazer esse off-topic aqui, depois a gente volta pro assunto, eu não quero perder. Porque você falou com designers do Brasil, né? Como design do Brasil, branding construído no Brasil, porque a gente vê muito em outros países grandes corporações, claro, como uma Coca-Cola, sabe, uma Nike, tendo um trabalho de design, investimento pesado em cima de brand, em cima de design. Mas as outras empresas, no geral, não têm essa preocupação. Se você vê um anúncio de uma empresa local, americana, se você vê um folder, se você vê uma logo, cara, não tem esse capricho. Se bobear, o cara fez lá no mais site free lá, rapidinho, Sim. colocou no ar e é isso, e acabou, vamos trabalhar aqui. Diferente no Brasil, existe uma preocupação maior. Então, existe alguma relação com isso? Você imagina que vocês também, tendo convivido com outras profissionais também, será que vocês veem como o trabalho de brand, o trabalho de design do Brasil é diferenciado pro restante do mundo ou não? O que vocês tiveram de percepção sobre isso, sobre a qualidade do trabalho no Brasil nessa área?
Eu acho que pode começar falando, eu só vou fazer um adendo rápido, que depende muito do local fora do Brasil também, né? Não é o Brasil e o resto do mundo, assim. Então, dependendo do local que a gente foi, a gente teve percepções diferentes, né? Por exemplo, eu lembro que na Hungria o design era bem precário. Era poucas coisas que a gente olhava e falava, nossa, que bonito. É isso que eu percebo E também. na eu vejo também em Alemanha, alguns pra países. gente, era o contrário. Na Alemanha Nossa, era quando a um gente outro chegou em nível. Berlim, tudo que a gente olhava era, tipo, maravilhoso e lindo. E os posters colados na rua eram muito bonitos, assim. Mas então aí depende muito a do Alemanha lugar. também é um ponto fora É da um ponto curva, fora da curva, né? exato. Se a gente for falar, pô, escola de design, vamos falar... Bauhaus? Eu ia falar isso, não, porque eu não queria falar errado, mas exatamente, Não, porra. Aí não poderia ser diferente. Não, é o Mas berço do hoje design mundial. Exato, né? Assim, Mas acaba sendo uma referência também, diferenciado, né? o que eu enxergava assim, porque quando a gente foi pra Alemanha, a gente também teve eu comecei a chamar alguma galera que tava lá, uns brasileiros que estavam lá, pra gente trocar ideia também, né? Ver qual que era de lá. E o designer brasileiro, ele é muito bem visto. O criativo brasileiro, no geral, ele é muito bem visto. Então, nos grandes players na Europa, se pegar ali Publicis, pegar... acho que Macan, não sei, mas assim, esses grandes players de agências de publicidade lá, ou eles vão ter um head design brasileiro, ou vão ter um diretor criativo brasileiro. Então eles sempre têm brasileiros nas direções criativas nesses lugares. Então, assim, o âmbito criativo do Brasil, a visão criativa do brasileiro, ela é muito positiva. Inclusive, tem um estúdio que a gente gosta muito em Nova York, que é a Porto Rocha. A Porto Rocha é um estúdio em Nova York que os donos são brasileiros. O próprio nome, né? Porto Porto Rocha Rocha. são sobrenomes muito comuns. Assim. Então, assim, é um estúdio de ponta de design nos Estados Unidos, Nova York. Tá atendendo ali grandes marcas americanas, mas os caras são brasileiros. Eles têm uma equipe de brasileiros trabalhando lá. Eu sei que tem um certo recrutamento de brasileiros, porque a gente até teve uma funcionária nossa aqui que foi recrutada para trabalhar numa agência americana. Os caras queriam alguém brasileiro para trabalhar lá, então... E o que eu vejo é assim, que o profissional brasileiro, ele é muito bem requisitado lá, ele é muito bem visto lá fora. E aí, só que tem um ponto do cliente, né? Acho que a primeira diferença do cliente, pelo menos do europeu pro brasileiro. Eu senti que, pelo menos na Alemanha, todo mundo lá tem uma maturidade grande com design. Então, assim, a gente até lembra que a gente conversou no último dia que a gente tava lá. A gente saiu pra dar um rolê com a nossa host do Airbnb. E ela é alemã e ela tava com um amigo dela que também era alemão. A gente saiu, ela tinha um bar. A gente foi no bar dela lá e trocou uma ideia. E o mínimo que ela fez, assim, no bar dela, já era um negócio muito alto nível. E ela falou, cara, eu nem investi muito nisso aqui. Dei um site básico, assim, tu olhava assim, o negócio, caraca, isso é o básico. Foi um negócio absurdo, assim. Então, a maturidade que a gente via deles é um negócio muito legal, assim, porque a gente via todo lugar, era muito... A galera respirava aquele design e os pôsteres, a arte de rua, as embalagens, era tudo com um design muito alto nível. E de novo, né? A gente sabe que a Alemanha é um ponto fora da curva por toda a história que a Alemanha tem como design, na questão do Bauhaus, outras escolas que também surgiram de lá. Mas, assim, a gente percebe que a maturidade do brasileiro pro design e pro brand, eu acho que em pequenos negócios ela ainda é muito precária. E acho que isso a gente não tem nem o que discutir. É uma relação muito precária com pequenos negócios. Claro, eles investem um pouco ali em logo e tal, mas ainda é uma relação de não vai me gerar frutos, não vejo como isso vai me ajudar. E lá fora é o contrário, assim, o que a gente percebe pelo menos na Europa, e acho que, claro, em devidas proporções, né, Praga e Hungria são níveis menores, a Suíça e a Alemanha são níveis maiores, mas que lá existe essa preocupação de que se eu vou abrir um negócio, eu preciso que o meu branding ele seja bom, eu preciso que pelo menos eu tenha uma marca e um site de qualidade. E até porque lá fora, isso falando um pouco sobre site, a gente não... No Brasil a gente tem muito essa cultura do WhatsApp. Lá fora a gente não tem tanto. Sim. Então lá fora, se tu quer agendar uma mesa no restaurante, cara, tu não vai encontrar nenhum site. número. Tu agenda direto pelo site, tem um sisteminha no site lá e é isso. Então, eles têm essa preocupação de, pelo menos, ter uma base muito bem estruturada. Eu ia dizer que mais até do que necessariamente a parte de marca, eu senti com o site, assim, né? Que todo o estabelecimento tinha um site, os sites eram muito bons, tinham um sistema de agendamento, eram evoluídos, assim, né? Que é uma coisa que a gente não vê tanto no Brasil. Normalmente, quem vai ter site vai ser um negócio um pouco maior. E lá, não. Qualquer lugarzinho que tu pesquisava tinha um site, né? Então, assim, É muito legal isso. Mas, assim, saindo da Alemanha, trazendo mais pra perto, eu lembro que a gente se encantou muito quando a gente foi pra Buenos Aires também. Inclusive, a comunicação do próprio governo, assim, né? Que tu via nos metrôs, as comunicações oficiais, assim, eram muito bonitas, tinham um apelo de design muito bonito. Então, até perto da gente, a gente consegue ver também
essa inspiração, né? Não precisa ir longe para encontrar inspiração. A inspiração também tem aqui perto. Com certeza, com certeza. O legal também de trabalhar como nômades é você justamente emergir, né, nisso, ver outras culturas como eles estão trabalhando, né, e agregar isso na bagagem de experiência e trabalho de vocês, né. Com certeza. Então, Dentro ainda falando sobre o clube, né, é só brasileiros que tem nesse clube ou não? É um Hoje clube é só aberto brasileiro. mundial? É Só brasileiro. aberto pro mundo, mas assim, como a comunicação é mais em português lá, acaba sendo mais... E geralmente são profissionais independentes? sim. Geralmente. Uhum. Eu ia comentar isso, porque você comentou de empresas que na pandemia se tornaram online, né? Uhum. A gente é uma empresa com mais pessoas, né? Vamos pensar, 20 pessoas. E a gente percebeu muito quando foi 100% para o home office que aí se perdeu muito a cultura. Uhum. E aí quando a gente tem muitas pessoas que precisam trabalhar juntas para produzir algo, isso se tornou um problema. Uhum. Então, quando a gente voltou a ter uma sede, que é aqui em Joinville, a gente tentou voltar 100% para o presencial e também foi um problema, porque uma vez que você experimenta as facilidades, inclusive, até mesmo, digo mais, a produtividade E o próprio conforto Sim. também. do home office é maior. Né? Há quem diga, não, vou colocar em home office vai diminuir a produtividade. Foi o contrário. Aumenta a produtividade. Porque aqui, quando você pensa no presencial, você tem... E é justamente o bom do presencial. Você tá falando com as pessoas, você tá trocando ideias. É justamente isso que acaba gerando a cultura que a gente tanto fala. Uhum. Só que no presencial, não. Você tá sozinho. Você começa a trabalhar sem parar e produz mais. Quando a gente migrou realmente para o home office, aquela vez a gente percebeu assim, um aumento de produtividade nos 40%. A gente ficou até impressionado. Caramba, então a gente achou... vai nunca mais ser presencial. De ouro. Home office. Mas aí a gente sentiu essa questão da cultura. Então agora, hoje a gente tem um sistema híbrido, né? Uhum. Tem 2 vezes na semana, que é realmente home office, 3 vezes por semana a gente está aqui. Talvez, hoje é segunda, quarta e quinta a gente está no presencial, terça e sexta a gente está no home. É isso aí. Terça e sexta a gente está no home certo. office. Isso já permitiu, por exemplo, que a galera que tiver... vou viajar porque tem o feriadão, sabe? Sexta-feira ela pode ir viajar porque trabalha de onde tiver. Sim. Né? Então, acaba facilitando nisso. Vai até na quinta-noite, às vezes, então é muito bom. Tem já toda essa liberdade, né? Talvez até pensar em mudar isso para que o dia do home office seja junto, próximo também no final de semana, ou, tipo, talvez sexta e segunda home office. Isso Que aí aumenta ainda sempre mais foi a facilidade. A minha pensada, assim, porque às vezes alugava casa em praia e tinha que voltar domingo. E daí, pô... E é um problema voltar domingo da praia. Muito. Na verdade, Nossa, né? ou caótico, e às vezes no dia seguinte vai estar muito mais cansado e nem vai produzir, né? E daí eu nunca queria voltar meio-dia pra não pegar trânsito. Eu queria voltar às 6 da tarde. Pegava um trânsito, chegava aqui em Joinville 8, 9. E se fosse segunda, eu podia sair de lá meio-dia. Vim trabalhando no carro normalmente, mas... Sim, Fica mas aí, fica a dica. Agora estou pensando. Não, mas essa questão Porque esse é o bom do home office. Você realmente poder ter a O benefício, oportunidade de... Vou trabalhar em outro lugar. Né? Posso ir. Né? Mas eu trouxe um Mais ponto que muito importante, que é essa questão da cultura. Quando veio esse âmbito e esse boom do home office, do trabalho remoto, acho que as pessoas elas acharam que era só ir pra casa trabalhar e pronto. Só que, cara, isso muda uma estrutura de trabalho que é pensada há quantos anos? Que a gente tem essa relação de eu vou trabalhar fora. Então a gente não pode ignorar que é uma mudança drástica na sociedade. Sim. Então, assim, existe uma mudança de gestão, existe uma mudança de posicionamento, existe uma mudança de como eu lido com esse meu público interno. E uma coisa que a gente sempre fala nem todo mundo tá pronto para trabalhar remoto. Verdade. E nem Esse todo é o mundo, ponto. não é questão nem de estar pronto. Às vezes não vai ter perfil e Isso. personalidade nunca vai estar verdade. pronto, porque não funciona remoto, né? Então eu defendo o trabalho remoto, mas eu entendo também que tem esse ponto de que não é para todo mundo. E tá tudo bem. Tem pessoas com perspectivas diferentes. Então acho que essa mudança estrutural ela acaba ocasionando vários pontos da estrutura de um trabalho. Então, assim, tu como gestor vai ter que lidar de uma forma com esse público interno. O funcionário vai ter que entender qual que é a forma que ele vai lidar. Vai ter pessoas que talvez não vai saber lidar com estar trabalhando em casa, que vai se sentir ansioso porque, meu Deus, eu tô em casa, será que eu tô produzindo, não sei o quê. Então, assim, existe todo um contexto. Então, é uma mudança que eu acho que ela vai acontecer cada vez mais gradativamente, né? Uma questão de que eu não acho que o mundo ele vai caminhar para um 100% remoto. Eu acho que esse modelo híbrido é o que provavelmente vai
vai trazer mais impacto, assim, e produtividade de alguma forma. Mas acho que a gente precisa entender muito essa relação de que quem que é o público que se adapta a esse modelo e quem que é o público que não se adapta. Porque eu fico pensando assim, normalmente, aí quando eu avalio o cenário, normalmente pessoas mais velhas têm um pouco mais de dificuldade. Porque talvez ela esteja tão habituada a ir pro escritório, e talvez o cara que é jovem, que já teve esse experimento, já tem as manhas ali, já toca o barco. Desenrolar melhor. E acho que tem uma outra questão também, que é a relação do autogerenciamento, né? Então, pessoas que elas têm essa capacidade de se autogerenciar, elas vão ter mais facilidade para trabalhar no modelo de home office. Acredito que esse é um ponto principal, até, o autogerenciamento. A gente teve... quando a gente mudou para o 100% remoto, na época, a gente tinha uma funcionária recém-contratada. Né? E aí eu achei que ela não deu certo, na verdade. Né? Ela ficou um mês trabalhando remoto, a gente não conseguia acompanhar, não conseguia ver a produtividade. Eu acho que era justamente talvez essa ansiedade de não saber como lidar com isso. Eu pensei até, acho que talvez foi injusto, porque todo mundo já estava muito sincronizado, entrosado no trabalho, e toda a equipe foi muito bem, só ela que acabou de chegar não deu certo. Acabou que ela saiu da equipe, né? Tivemos que fazer essa mudança. Mas eu acho que talvez a palavra seja essa. A pessoa, ela conseguir entender o que ela tem para produzir, entender o que ela tem para entregar e conseguir gerenciar o seu próprio tempo. Porque também pode ser um agravante. Você tá em casa... se perder ali no tempo, não sabe, fazer outras coisas, e aí realmente a gente percebe que a entrega não está acontecendo. E aí é um problema. Né? E às vezes pode ser até de setores também, vamos supor. Um redator pode produzir muito melhor em casa e gostar de ficar sozinho, como um atendimento, quer estar na agência, quer ver gente, exatamente, um criativo, então acho que varia bastante, assim. E como que vocês gerenciam, falando desse trabalho, né, que vocês sempre foram home office, as demandas de vocês, as entregas de vocês estão em outros países, mas qual é o horário que vocês compram? O horário daquele país lá, você segue das 8 às 6 daquele país ou do Brasil? E separar também rotina de casa, né, porque vocês trabalham 100% em casa, então... E a gente é um casal ainda, então tem tudo isso, né? Sim, então, pra gente na Europa foi muito bom, na verdade, porque tinha o fuso e a gente adorava o fuso, porque a gente estava 4 horas na frente. Então a gente conseguia viver uma vida inteira antes de começar a trabalhar. Porque se a gente acordava às 7 da manhã lá, era 3 da manhã aqui. Então ninguém estava acordado, não tinha cliente nenhum acordado. Então a gente podia sair, passear, dar uma volta, ir no mercado, resolver a vida inteira, porque o cliente estava dormindo. E aí a gente podia começar a trabalhar ali depois do almoço, almoçava, começava 12:30, 1h. A trabalhar, que era quando o cliente estava acordando aqui, né? Então... Isso é legal. Ao contrário, normalmente você termina de trabalhar às 6 e aí que você vai resolver sua vida, né? Fazer ao contrário. Lá. Exato. Legal. Então funcionou super bem, assim. Mas eu também já troquei ideia com alguns nômades que foram para uma parte que o fuso é pior, assim, né? Tipo Tailândia, por exemplo. Que é o contrário, né? 12 horas. Que é o contrário. E aí, às vezes, tem que fazer reunião 3 horas da manhã. É difícil, assim. Então... Isso é uma coisa que a gente pensou muito quando a gente foi escolher o destino. A gente queria muito ir para a Ásia, por exemplo. A gente olhou o fuso e falou, cara, não estamos dispostos ainda. Ainda não estamos dispostos, porque realmente exige uma mudança muito grande, né? Mas como a gente estava ali na frente, para nós foi ótimo. E assim, também como a gente trabalha assim com branding, com design... não é todo dia que a gente tem entrega para fazer com o cliente, não é todo dia que a gente tem reunião, então a gente conseguia flexibilizar isso também. É um processo mais longo, né? Então... Exato, então a gente tinha, tal dia a gente tem reunião, beleza, então tal dia a gente se programa para ficar mais em casa, já marcava as reuniões tudo no mesmo dia, nos outros dias a gente conseguia ter mais essa flexibilidade de horário, né? Então não era um grande problema, na verdade o fuso foi bem Foi bom, ótimo. Ajudou. Agora era gerenciar o tempo mesmo, então uniram o útil ao agradável. Na terça eu vou fazer todas as reuniões e depois... E teve dias que a gente teve que fazer reunião 10 horas da noite e tá tudo certo, assim. A gente sabia que havia esse risco, mas a luta que a gente vai comprar, né? É o problema que a gente vai comprar. Então a gente gostou de ter o horário de manhã, às vezes tinha que fazer reunião mais tarde, começar a trabalhar mais tarde. E tinha um ponto que na Europa a gente foi numa época que era a transição do outono para o inverno, do outono para o inverno. E era uma época que escurecia muito cedo. Então 4 horas da tarde estava escuro. Então a gente também aproveitava as manhãs porque era quando estava claro, e aí a gente aproveitava e anoitecia, a gente ficava lá trabalhando e tocava o barco. E assim. Também reunião 10 horas da noite na Europa, né? Então é outra coisa. Não vou estar em casa em Joinville me incomodando com isso. Exatamente. Mas essa questão da produtividade, que até vocês comentaram de aumentar no home office, né? A gente sente que a nossa produtividade ela aumenta quando a gente está viajando. Que legal.
Porque, querendo ou não, quando a gente tá em casa, parece que tu tem o tempo todo pra estar ali trabalhando, né? Tu não tem muita pressa de parar de trabalhar. Porque, se precisar ficar um pouquinho além do horário, tu fica. A gente é os nossos próprios chefes, então, Enche o assim... saco. Ninguém enche o saco e, às vezes, a gente também vai trabalhando num ritmo mais devagar, porque a tua cabeça sabe que tu tem aquele tempo pra fazer isso. Agora, quando tu tá viajando, tu quer muito conhecer as coisas, tu quer aproveitar a cidade, tu quer aproveitar o lugar que tu tá. Então, parece que a tua cabeça, ela foca muito mais, assim. A gente sente que a gente tem um foco de trabalho em viagem que é muito diferente do foco em casa. Porque justamente tu tá pensando nisso. Cara, quanto antes eu terminar isso, se eu conseguir focar e fazer mais rápido, é o tempo que eu vou ter pra aproveitar a cidade, que eu vou ter pra sair, conhecer um lugar diferente, num parque aqui perto. Então, acabou que a gente fica muito mais produtivo quando a gente viaja. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que é o contrário. Tu vai ficar meio distraído com a viagem e não vai trabalhar tão bem. E para nós foi o contrário. A gente foca mais e a gente também tá mais inspirados, né? Porque justamente como a gente tá vendo tanto esse repertório do mundo, indo no mercado, vendo embalagem diferente, e aí vai no museu, aí vê uma arte diferente. Então tu tá muito inspirado o tempo todo, tu foca e tem inspiração. Então flui super bem o trabalho. E lá fora, como que é a questão deles com home office e trabalho híbrido? Vocês conseguiram filtrar um pouco disso? Não? O pessoal é 100% presencial? Como que eles estão lidando também? A gente conversou... Deixa eu só, antes de você responder, tu quer uma água, Gabriel? Sim. Dei um copo aqui, água, não sei que vocês... Ó, vou passando aqui. Boa, não sei. Então daqui a pouco a boca tá seca. Mas essa pergunta é interessante, sim. A gente teve Quão avançado a gente tá aqui no Brasil ou não, né? Atrasado em relação a isso. A gente teve uma conversa com uma menina que era brasileira, lá de Curitiba. E ela trabalhava, não lembro onde que ela trabalhava, mas ela trabalhava na Alemanha, numa empresa bem grande lá. E acho que era uma empresa de educação, uma universidade. E lá ela falou que a relação do alemão com o trabalho é uma relação muito mais, como posso dizer, muito menos tóxica. Então não existe essa cultura de ficar até depois do horário. Então não existe essa... Ninguém te enche o saco no e-mail depois do trabalho. Então, assim, a cultura que ela passou pra gente, cara, que a cultura de trabalho ela é muito tranquila. Às vezes eu trabalho 6 horas, às vezes eu trabalho 7 horas. Ela, no caso, viajava muito. Então, assim, ela viajava a Europa inteira porque ela ia lá vender os cursos lá, fazer as workshops e tudo mais. E ela falou, eles me pagam tudo aqui, me dão um bom dinheiro em euro pra eu gastar na viagem. Então, assim... a relação do trabalho com o alemão, ela é muito mais tranquila, ela é muito mais de boa. Então, acho que... Eu lembro que ela comentou alguma coisa que era híbrido, né? Tinha dias que tinha que ir pro escritório, e tinha dias que podia ficar em casa, assim. Mas assim, pelo que ela passou pra gente, era muito tranquila essa relação, sabe? Não existia uma mesmo pressão. quando você vai presencial, não tem aquela pressão de cumprir horário, assim, né? Isso foi uma coisa que a gente sentiu também quando a gente tava em Munique, não sei se tu lembra. Tinha um escritório na frente da nossa janela. E aí a gente ficava observando o horário que as pessoas entravam e saíam do escritório. E era muito engraçado, porque normalmente eles entravam perto das 8, 9 da manhã, dava 3 horas da tarde. Caramba. Todo No mundo trabalho pode ir. Acabou o teu trabalho, pode ir. O que tu tem pra fazer hoje? Isso. Terminou isso? Vai embora. O que tu vai ficar aqui enrolando? Então, eles estabelecem muito bem o que eles precisam fazer em cada dia da semana e eles vão usar o tempo pra fazer aquilo ali. Terminou aquilo ali? Vai pra casa. Mas uma coisa que ela comentou também com a gente, essa mulher que a gente encontrou, é que a relação, ela também é muito menos pessoal. Então, às vezes, o brasileiro, ele sente isso quando vai pra fora. Porque não tem tanto essa coisa de amigos e colegas de trabalho. Tipo, eu quero ir pra casa encontrar minha família e os meus amigos de verdade. Aqui a gente tá trabalhando, entende? Então, é uma relação mais distante. Ninguém sabe o que detalhes da tua família, ninguém sabe o que tu faz no teu tempo livre, as pessoas não têm teu WhatsApp. Ela falou assim, eu não tenho WhatsApp de ninguém que trabalha comigo, não sei qual é o número deles, se eu precisar de alguma coisa eu vou mandar e-mail, eles vão me retornar no outro dia quando eles vierem trabalhar. A empresa não é uma família. Não. Então. Não é uma família. É muita cultura do Brasil falar isso. Exatamente, a cultura lá é outra, não existe essa relação. Aqui mais não, aqui a distante. gente tem... desculpa só interromper, aqui a gente acaba vivendo mais com o pessoal do trabalho do que com a própria família. Exato. E eu acho que o europeu também não ultrapassa o limite. Então é assim, é 6 horas, deu. Vou na tua casa, depois happy hour. Não, eu vou pra minha família e... Exatamente. A gente não, já emenda, já vai indo, se permite às vezes responder cliente 10, 8 da noite e lá fora não. Não existe, né? Deu 6 horas, tchau e E bem. ninguém te exige nada disso, assim, eles são bem tranquilos, tipo, eu sei que passou teu horário, não exige uma resposta e tudo bem, me retorna no dia seguinte. Então é muito leve essa relação. E ela foi uma das pessoas, mas a gente vê outros contatos com outras pessoas que falavam a mesma coisa, assim. Que legal. Que não é esse ritmo louco de trabalho. Ela falou, né, ninguém nunca me ligou fora do horário, ninguém nunca me mandou WhatsApp, porque ninguém tem nem o meu número.
Ninguém tem nem Você um sabe número que pra poder ligar, sabe? Muitas vezes a gente pensa assim, relação de cliente, até mesmo entre a própria equipe, né? Acaba mandando essas mensagens fora do horário, mas que não tem necessidade nenhuma. Ninguém vai morrer se você esperar até o outro dia. Nada vai mudar, entendeu? Esperar outro dia, precisa disso. Então é uma cultura errada, eu acho mesmo, do Brasil. Mas um outro assunto que eu também tenho curiosidade em saber é a questão da relação de custo de vida. Porque a gente está... No caso de vocês, acho que a maioria dos clientes são brasileiros, são do Brasil. São brasileiros. Então, aí você ganha em reais e aqui você gasta em reais. E lá você vai continuar ganhando a mesma coisa em reais, mas vai gastar em euros. Sim. Né? Como é que foi para vocês? Vocês acham que é sustentável no longo prazo? Ou Tem um não teria que- planejamento, tem uma caixinha guardada antes de ir ou vamos? Não, Cara, tem que ter uma caixinha. A sustentabilidade vai do quanto tu ganha, assim. Entendi. Tu vai conseguir sustentar o quanto tu conseguir ganhar, né? Tipo, nosso amigo Nando, que ele é nômade já há quase 9 anos, ele só tem clientes brasileiros. E ele já viajou o mundo inteiro. E ele não tem um cliente internacional. Só que, obviamente, ele vai ter que ganhar muito mais porque ele tá pagando numa moeda mais cara, né? 6, 7 reais a mais. Exato. Então, dá uma dorzinha no coração, sim. É difícil. Mas acho que, assim, na nossa viagem, pelo menos, o maior custo era a hospedagem, né? Justamente E passagem. porque... Mas a partir do momento que tu tá lá, Não tudo tem é mais muito esse gasto. perto, né? Tudo muito barato. Então, o maior custo é a hospedagem, justamente porque a gente precisava dessa estrutura de hospedagem para trabalhar. Mas o custo de vida em si, a gente não sentiu muita diferença, assim. O que a gente gastou com o mercado na Alemanha é o que a gente gastaria com o mercado no Brasil. É mesmo? Ah. Nossa, mesmo ganhando, mesmo convertendo, ainda compensa. Depende, Mesmo tem convertendo. algumas coisas que são muito mais caras, mas tem algumas coisas que são muito mais baratas lá. Aí uma coisa vai meio que Equilibrando. equilibrando a outra, Legal. assim, né? Tem uma coisa que realmente eu me lembro. Eu lembro de quando claro, eu tava... É que realmente tu vai, dependendo do país da Europa que você vai, principalmente da cidade daquele país, o custo de vida é extremamente alto. Por exemplo, Paris. Paris é alto o custo. Sim. Eu lembro que a gente tinha saído de Paris e foi pra Alemanha. Quando chegou na Alemanha, a gente ficou tipo, caramba, como assim é tão barato? Exatamente. Essa sensação, sabe? Tipo, Sim. um Apfelstrudel, €1. Tipo, eu não comia nada com €1. Berlim era uma das capitais mais baratas que tem. Não comia nada com €1 na Inglaterra, lá na que a gente tava, ou na França, no Paris, não comia nada. Não. Com €1, não fazia nada. Na verdade, até era bem difícil. Eu lembro que a gente tinha esses mercado tipo conveniência. Aham. A gente esperava até 8 da noite, que a gente sabia que ia fechar. Quando a gente estava em Londres, sabia que ia fechar às 8 da noite, que tipo, meia hora antes de fechar, o sanduíche de 3 libras eles vendiam por 1. Sim. Porque ia lá pra comprar o sanduíche perto daquele horário. Na Alemanha era ir no mercado sábado. E ainda era caro pra cacete, entendeu? Mas, porque, imagina, era vezes 7 na época, você tá louco. Era um absurdo. Era um absurdo, um absurdo. A gente percebeu que, por exemplo, frutas e verduras são mais caros que no Brasil, porque o Brasil o Brasil é um ponto fora da curva nesse sentido, porque o Brasil ele tem uma variedade grande de frutas e verduras e um preço muito baixo, que a gente é produtor de muita coisa. Carne era um pouquinho mais caro, mas assim também não era uma diferença grande, porque carne no Brasil tá caro. Queijo era mais barato lá. A gente comprava, tipo, laticínios no geral era mais barato lá. Vou dar um exemplo. Tinha um pudding que eu comia na Alemanha, que eu era apaixonada. Proteico. Que era um pudding proteico. Ele parecia tipo um Danette, só que ele tinha 23 gramas de proteína. E era tipo Nutri-Score A. Então era muito saudável. A gente pagava 90 centavos de euro. 23 gramas de proteína. Pra quem, imagina quem ganha em euro, então. Tipo, 90 nada. centavos, 90 centavos de reais. É a mesma coisa, Exato. entendeu? Aí Não vale a R$1 gente- pra comer um negócio daquele. Exato. Essa semana a gente foi no mercado aqui, tipo uma garrafinha de uma bebida proteica lá, R$12 e tinha 10, 12 gramas de proteína. Então, assim, tem muita coisa barata tem lá muita no coisa mercado. barata. Realmente a fruta e verdura, o Brasil é mais barato, mas o restante eu acho que acaba compensando. Acaba assim. compensando. Claro, comendo em casa, né? Que foi o que a gente fez muito. Lá sai muito mais caro você comer fora. Restaurante. Que Restaurante. aí entra serviço, mão de Isso, obra, Exato. aí tudo encarece muito. Exato. Aí, tipo- Então, comer fora era muito mais caro do que aqui. Mas Sim. comprar mercado era praticamente a mesma coisa. Quando a gente saía pra beber, que a gente gostava de beber uns drinks lá, daí a gente gastava uma grana, assim, tipo, um drink era €12, €15. Nossa. Então aí começava a encarecer. Às vezes a gente saía pra almoçar ou jantar em um lugar diferente, aí a gente já se preparava, vai gastar uns 30, €35, dependendo do lugar mais chique. Porque a relação aqui no Brasil a gente tem lugares caros, só que na Europa a gente tem lugares caros. Porque acho que muda o parâmetro do que tu considera caro. Cara, no Brasil um almoço legal, assim, um jantar legal num restaurante, pô, brabo, estrela Michelin e tal,
Talvez em 2 pessoas, num pau lascado, tu vai gastar, sei lá, R$1.000. Um restaurante 2 estrelas Michelin. Sim. Vamos pensar num restaurante. Lá é 1.000 euros. 1.000, 2.000 euros. Então a relação de caro e barato lá muda muito. Sim. Então, comer fora realmente era muito caro. E eu lembro que o que a gente sentia também é que lá não tinha um barato, realmente, sabe? Mas que nem aqui, tu pode comer um hambúrguer gourmet ou tu pode comer um podrão. Não existe o podrão lá, Não só tem existe. o gourmet, então tu só vai pagar o preço do gourmet. Pô, Às não vezes vai tu- ter tipo a lanchonete da Lídia que a gente vai lá rapidinho, como... É. Não existe, não existe. Tipo, baratinho. pô, só quero ir ali do lado, comer uma coisinha, pode ser simples. Não, vai ser um restaurante de massa italiana feito pelo nono, sabe? Então Meu tudo é Deus. muito... O mais barato a gente comia, acho que era os kebabs, né? Que na Alemanha tem muito. Nossa, Os saudades. kebabs, e os kebabs já eram tipo 8 euros. Era o almoço, Mais nosso barato. almoço barato era 8 euros. Sim. Então, tipo, a É. gente pagava quase, sei lá, R$50 no almoço pra cada um. E era um kebab. Era o kebab. Nada demais. Nada demais. Pô, R$50, tô no shopping, come no melhor restaurante, quase. E, Essa e relação. pensando agora em perrengue, assim, onde que vocês mais passaram perrengue nessa questão? Boa. A gente passou um perrengue muito grande na volta. Uhum. Porque a gente foi pra lá, nessa transição pro inverno. E quando a gente chegou em Munique, que já era um dos pontos finais da nossa viagem, a gente pegou uma nevasca histórica em Munique. Caraca. A gente tava lá em menos 15 graus. Então, assim, era nevasca histórica. Depois a gente mostra as fotos pra vocês, que a gente tem as fotos. Isso aqui de neve em cima de uma bicicleta. Meu Deus. Então, assim, tava. Fechou o metrô, porque, por exemplo, a escada do metrô Tava congelado. tava completamente congelada. Era Deu algo pra um escorregar, escorregador assim, pro. sabe? Não tinha escada, tu não conseguia ver mais os degraus. Era só neve reta, assim, como se fosse um tobogã. Então, fechou tudo. E aí Fechou a absolutamente gente, tudo. na volta, na nossa volta, a gente saiu de Munique, a gente foi pra Zurique, na Suíça. Uhum. E aí a gente ia pegar um avião de Zurique, que fazia escala em Munique. E aí ia. Não, de contrário. Munique. Não, a gente- Não, é Zurique. Zurique, Tá certo. ia pra Munique, fazia escala E depois em de Munique. Munique. E de Munique ia pro Rio. A gente saiu cedinho lá chegamos no aeroporto de Zurique. Aí a gente começou a perceber que o voo tava atrasando. E aí daqui a pouco voo cancelado. Pô, e aí a gente, num outro país, o alemão é grosso, vai tentar remarcar e tudo. Enfim, basicamente a pista de voo em Munique, ela tava completamente congelada. Então não Uhum. pousava e não decolava nada. Uhum. Isso aí a gente até lembra que na época que a gente estava em Munique, a gente falou com um senhorzinho de uns 70 anos, ele falou que ele nunca tinha visto tanta neve em Munique. Meu Deus. Ele pediu pra ela. Acertaram. Acertaram. Ele pediu pra gente pediu tirar foto. Ele pediu pra gente tirar uma foto dele com um boneco de neve, porque ele queria guardar essa recordação, porque ele Caramba, nunca tinha visto fofo. tanta neve na vida dele, assim. Um senhorzinho Então, de 70 anos. Foi esse perrengue, e aí a gente, enfim, conseguiu um voo novo. A gente foi pra Portugal, né? Então a gente foi de Zurique pra Portugal. Aí o voo de Portugal atrasou Atrasou mais 4 horas. Mas, resumindo, a gente levou quase 40 horas pra chegar. 46 horas. A gente levou 46 horas pra chegar de Zurique em Joinville. E isso parado no aeroporto, assim. De Sem aeroporto. tomar banho, sem vir pra Quando a gente chegou no Rio, a casa. gente foi pra um hotel e conseguiu tomar um Isso. banho A rapidinho. gente ficou 4 horas no hotel. Caraca. E aí a Mas- gente e aí quando a gente ia chegar em Joinville tava com mau tempo. Então a Não gente foi desceu o lá pra avião. Florianópolis, pegamos mais um ônibus, mais 4 horas. Meu Mas a viagem nunca acabava, Não acabava. Mas acho Nossa, que essa volta foi eterna. E é a volta que tu já tá, tipo assim, destruído, tá ligado? Só quer chegar, quer em, chegar em casa. casa. As malas já estão assim, ó, socadas. E ainda tem que por- trabalhar. E também. ele quer Isso, querendo trabalhar. A gente tinha pego férias no final É. dessa viagem, mas ainda assim, a gente precisava chegar logo, né? E, cara, a gente também saiu de temperaturas muito diferentes, né? Então a gente saiu de menos 15 pra chegar no Rio de Janeiro com 40 graus, sabe? Então foi um caos. E aí, o assim. que tu faz com aquele bando de casaco, bota e roupa, sabe? E aí tu suando e cansado e querendo chegar em casa e voo atrasado e voo cancelado e pega um ônibus, aí tem trânsito em Itajaí, tu não chega. Então, acho que foi um dos maiores perrengues, assim, né? A Aí- gente levou 46 horas pra chegar. Teve um outro que também foi grande, que foi que a gente pegou Covid na Alemanha. Nossa, ixi, e aí é bravo. A gente pegou Covid na Alemanha. E lá é isolamento total? Como Cara, que não. funciona? Não, lá o Total, isolamento. mas por pouco tempo, né? É. Foi 5 dias. 5 dias e assim, a gente via que, tipo. Depois a gente percebeu que tinha umas pessoas que estavam de máscara, assim, eles, em tese estavam com Covid também, e a galera lá vai de máscara e toca o barco. Mas a gente ficou, tipo, com uns 2, 3 dias meio mal, assim. E daí ela foi quem ficou mal primeiro. E aí isso era um domingo, e aí na Alemanha tu sabe que domingo tudo fecha. Então a gente tinha que achar uma farmácia aberta no domingo e é um desafio, assim. E sistema de conseguir saúde pegar lá, teste. vocês estavam com seguro viagem? Tava com seguro viagem. Tudo muito caro Chegaram a também, usar, né? não? Não, a gente não chegou a usar. Conseguiram. A gente Cara, conseguiu, a gente pegou o.
Cara, é porque a gente tinha levado remédio, assim, e, tipo, não tem muito o que fazer, né? Tomar um paracetamol e é isso. Mas o que a gente precisava era fazer o teste, porque a gente queria descobrir se era Covid ou não, né? Então, a gente queria comprar o teste da farmácia, aí até conseguir achar uma farmácia para comprar o teste, confirmar, enfim. Foi um tempo. E aí, depois, a orientação era para refazer o teste depois de 4, 5 dias. Se desse negativo, tava liberado. E aí, foi o que a gente fez, né? O nosso deu negativo. E é isso até um ponto que é o legal de ficar mais tempo, né? Porque a gente comentou, cara, se a gente tivesse aqui uma viagem de 15 dias, a gente já ia perder uma semana por causa do Covid. Então, foi um perrengue grande, assim, pra gente também, essa questão do Covid. Mas eu acho que realmente essa experiência é legal porque aí você não vai para um país realmente como turista, como vocês comentaram. Exatamente. Né? Você vai viver como alguém Faz um vive intercâmbio, lá. né? Vocês têm Isso. traz uma bagagem, uma experiência de verdade, assim, de como é aquele país, como é estar naquele país, né? Não só passar pelo país. Passar, tu não percebe, tu não sabe tu não como conhece, realmente é a né? vida. Não Lá, sabe. como é viver lá. Então, acho que esse que é o mais legal. No passeio é tudo lindo, né? Exatamente. E é ao mesmo tempo mais desafiador também, né? Porque tu tá num outro país como se tu estivesse morando, mas é engraçado, porque tu não sabe as leis daquele país, tu não sabe as regras. Então, tu não tem também o poder de comunicação que tu tem no teu país. Então, se alguém te diz que, aqui a gente faz desse jeito, tu só acredita, entende? Tu não sabe se tu pode reivindicar teu direito. Às vezes aconteceu uma coisa que eu pensava, se eu estivesse no Brasil, eu ia pedir o Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Mas qual que é o Código de Defesa do Consumidor aqui? Não sei qual é a regra deles aqui, não sei qual que é. Tá bom, né? Exato, então tu também fica nesse papel de eu moro aqui, mas eu não tenho direito nenhum aqui. Ninguém tá nem aí pra mim aqui e eu só tenho que aceitar o que todo mundo falar, assim, né? Então, é bem diferente. Às vezes dá vontade de poder, assim, sabe, discutir em português, de estar em casa, de ter poder de voz, assim, né? Tu não tem poder de voz lá, então... E qual que foi o lugar, assim, voltariam 100%? Nossa, Berlim. Berlim foi onde a gente fazia, a gente Cara, até brinca. muito. Eu até falei pra ti também, quando eu falei essa cara, se tem um país que eu moraria, era justamente na Alemanha. Não, é fora de série. Moraria. Assim, a gente, Acho que é o único que, de fato, eu vou ter que morar fora do Brasil. Ah, não, Alemanha. A gente O outro até... não mora, eu fico aqui. O nosso roteiro, a gente saiu de Budapeste, né? A gente ficou 30 dias em Budapeste, a gente pegou um voo pra Berlim. E aí, em Berlim, a gente ficou mais 30 dias, a gente foi pra Praga de lá. Então, a gente pegou um ônibus, dá umas 4 horas pra Praga. E aí, em Praga, e quando a gente até brinca, né? Que quando a gente foi em Praga, a gente ficou 3 dias, a gente voltou pra Munique. Então, a gente voltou, saiu da Alemanha e voltou pra Alemanha. E aí, quando eu comecei a ler as letras em alemão, eu falei, cara, eu tô voltando pra casa. Porque tinha muito essa relação, assim, a Alemanha é muito casa. Eu acho que a gente se acostumou muito com a Alemanha. A gente criou uma rotina muito legal na Alemanha. Eu não sei se é a gente que percebe isso por viver numa região que tem mais cultura alemã. Não sei, sabe? não dá pra explicar, mas é um negócio muito... Mas bem esse sentimento mesmo, lá a gente sente em casa. Isso, exato. E pra gente pegou muito porque a gente veio da Hungria, né? Então, assim, entender húngaro é impossível, entendeu? Então, tu vai no mercado, tu não entende nada. Teve um dia que eu fiquei muito brava, porque eu só queria um creme de leite, cara. E eu não sei achar o creme de leite, eu não sei como se chama creme de leite aqui. Nossa, é uns claro muito Eu revirei louco, o mercado inteiro, eu não achei creme de leite. E, tipo, mesmo com o Google Tradutor nas coisas, assim, sabe? E não funciona. E minimamente o alemão, ele se parece com o inglês. Então, quando a gente foi pra Alemanha, foi tipo... eu consigo entender alguma coisa, sabe? Tipo, então, acho que teve esse fator também. Como a gente saiu de um país que era muito difícil de comunicar qualquer coisa, de entender qualquer coisa, quando a gente foi pra Alemanha, a gente se sentiu mais familiarizado. Mais familiarizado. Mas, assim, a gente curtiu muito a vibe de Berlim, assim, né? Porque é uma cidade que acontece muita coisa, tem muito movimento, é muito contemporânea, tem muito design, então é muito legal em todos esses sentidos, né? Transporte funciona absurdamente bem. Exato. Tem lugares que tu se sente viajando num lugar muito legal, mas que parece que tu é um turista, assim, sabe? E pra mim, a Hungria foi esse lugar. Tipo, Budapeste talvez seja a cidade mais linda que a gente viu. Caramba. Mas eu não me senti em casa, eu me senti uma turista. E quando eu tava na Alemanha, eu me sentia em casa, assim, né? Então são relações diferentes que a gente tem com as cidades. Assim. Que legal, tenho muita vontade de voltar pra Alemanha. Que legal esse papo. Legal ter recebido vocês aqui, saber um pouco da experiência de vocês. Quem sabe vocês inspirando outras pessoas também que estão pensando, né? Tomar essa atitude de fazer isso. Tenho vontade também, para mim já é um pouco mais difícil, porque aí é uma viagem de 4 pessoas. Sim. Né? Então, e também a esposa também tem trabalho e é diferente, enfim, quem sabe. Mas uma coisa que eu falei para ela, assim, se tiver uma oportunidade, que ela trabalha na VEG, se tiver uma oportunidade de morar em qualquer país, aceita, porque a gente vai atrás, eu vou atrás. Porque acho que essa questão de ter essa experiência vivendo em qualquer país que seja, por mais que você goste ou não goste, sabe? Que seja a Índia, que é extremamente... tu fica com medo de ir lá morar lá, porque é muito diferente, sabe?
pode se jogar. Cara, eu acho que é legal ir lá e ter essa experiência. Isso só te agrega. Exatamente. Então, eu acho muito legal isso que vocês fizeram e realmente, quem sabe, se tem alguém em dúvida de ir, né? Quem sabe vocês inspiram essas pessoas. Esperamos que sim. Essa atitude. Sim. E se precisar voltar, o Brasil é nossa casa, hein? Exatamente. Se der tudo errado, Aqui- volta pro Brasil. É só simples, não? Mas tu comentou uma coisa muito legal, que é essa relação dessa estranheza de alguma forma, né? E a gente, quando chegou em Budapeste, é um país que, quando chega, que Budapeste era, na Hungria no geral, era um polo comunista com aquela arquitetura brutalista do comunismo, né? Que a gente tem essa relação de que é muito concreto, muito brusco, aquela cara de guerra, de império de guerra. E a gente se assustou quando a gente chegou, porque era muito, cara, que é isso? E aí, com o tempo, tu vai se familiarizando e vai se acostumando com aquilo. Mas é o que a gente fala assim, cara, essa estranheza ela é muito boa. Porque tu sai da tua bolha. Sair da zona de conforto, sai da zona né? de conforto. E isso tu muda a tua percepção sobre outros lugares e tu começa Evolui, a né? começa a ver beleza Cresce. naquilo. É um negócio muito louco. Tu nunca vai voltar igual ao que tu foi, assim, né? Então, realmente Isso é uma é muito experiência que enriquece muito. Quem quiser arriscar, eu recomendo. Eu acho que não é Legal. pra todos, mas pelo menos dá pra tentar e ver se é pra você ou não, né? E pode ser que seja e que seja muito bom. Então, Muito vale bom. a pena. Parabéns pela experiência de vocês. Obrigado. E obrigado por vir aqui compartilhar com a gente nesse papo maravilhoso. E eu vou pedir para vocês, a gente normalmente termina nesse episódio pedindo a indicação de um nome, de alguém que vocês acham que estão fazendo algo diferente, estão com uma experiência diferente, ou estão fazendo um trabalho foda, sensacional, independente da área, independente do tema, o que quer que seja, que vocês acham que poderia vir aqui, sentar nessa mesa e compartilhar com a gente, gravar um episódio com a gente. A gente Vou vai pedir, atrás. a gente vai atrás. Então, vou pedir para vocês, se vocês têm um nome na mente de vocês que seria legal colocar. Eu vou indicar, Gente. acho que eu até comentei contigo do Beto Chibata, não sei se ele já Beto veio. Chibata, da Firmorama. É um cara que Sensacional. é sensacional. Vou te criativo. falar mais, eu acho que já aproveitando o Beto Chibata, talvez vocês voltem aqui pra gente falar sobre branding juntos, cara. Pô, Eu acho que é muito massa, legal. massa. Claro. Chama o Beto, eu até vou trocar uma ideia com ele, né? Pra gente trazer ele pra cá, mas é um cara muito, muito Tem foda. uma admiração muito grande. Jaraguá do Sul, né? A É. Firmorama, os caras fizeram trabalhos extraordinários, sensacionais. Sim. Pô, Beto, então tá convidado. Tá convidado. Tá convidado pra vir aqui gravar um episódio. Vamos marcar juntos esse papo, que eu acho que vai ser sensacional mesmo. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pelo convite Obrigado de pelo vocês, pelo convite. tempo. Ficamos Imagina. muito felizes de vir aqui. Prazer recebê-los aqui. Prazer. Obrigado e até a próxima. Até o próximo episódio do Pode Usar. Valeu, galera. Obrigado.